A gente fala agora sobre a nova lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao abandono afetivo. A legislação define a chamada assistência afetiva como dever de manter contato e visitação regular, acompanhar a formação psicológica, moral e social da criança ou adolescente. A legislação considera que pais e mães são responsáveis pelo cuidado emocional, convivência e presença na vida dos descendentes. Mas atenção, é importante diferenciar. Trata-se de um ilícito civil e não de um crime. Portanto, não resulta em prisão e sim em responsabilização financeira. A gente está falando da esfera civil, certo? Então ele vai ser responsabilizado pelo tempo perdido, pela sobrecarga ao outro genitor, que precisou cumprir com todas essas obrigações. É como se o legislador quisesse fazer com que você pagasse, né, pelo aquele tempo que você não vem exercendo na sua parentalidade. Então é completamente diferente, o que não impede que, diante de outros atos, né, que podem envolver dentro dos abandonos afetivos, acabe sendo também responsabilizado pelo crime, mas aí já não vai mais por essa nova legislação, já vai pelo Código Penal. Para esta psicóloga, o abandono afetivo dos genitores pode afetar muito negativamente os filhos, inclusive com o desenvolvimento de transtornos. Ao longo do tempo, né, essa criança cresce, então ela se percebe no meio de uma falta. Então ela vai buscando compensar essa falta, por exemplo, em relações de dependência emocional, porque ela tem que se fazer presente para não ser abandonada. Claro que de modo inconsciente isso acontece, e é por isso que o tratamento ajuda com a psicoterapia, para que ela não repita esses comportamentos. Temos uma tendência à repetição. De modo inconsciente, essa criança, já no caso na fase adulta, pode vir a ter relacionamento de dependência emocional, e ela não consegue sair desse movimento, gerando ansiedade, depressão e outros transtornos psiquiátricos que podem se desenvolver. O que a nova lei tenta punir são as ações reiteradas. Qualquer pessoa que passa por isso pode acionar a justiça. É importante que as pessoas entendam que não é uma única situação, é uma prática deliberada, então precisa aí ter um contexto fático e uma rotina. Não é simplesmente, não pegou naquele dia, não cumpriu com a sua função de levar no médico naquele dia. Ele precisa ter uma rotina, uma prática mesmo constante disso. A partir do momento que isso começa a sobrecarregar e começa a trazer também um afeto emocional para a criança começa a sentir falta, a criança começa a chorar, a criança começa a pedir a presença do outro genitor e ele não comparece, então está na hora de buscar um advogado para melhor avaliar essa situação. Do ponto de vista jurídico, o caminho é bem objetivo. Mas, da perspectiva terapêutica, há outras questões que precisam ser consideradas. Cada caso deve ser analisado de forma particular. Nem sempre punir o genitor trará o alívio buscado pelo filho. Geralmente, as pessoas, quando buscam a lei, a parte jurídica, né, é feita uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica também, para entender quais foram os prejuízos. Para que essa pessoa tenha um ganho jurídico, ela precisa ter os danos psíquicos comprovados, precisa rever questões de traumas. Então, assim, mas para a pessoa em si, pelo menos o que eu vejo no consultório, é como se fosse uma recompensa. Ela se sente de fato recompensada porque ela se sentiu abandonada. Então, ela precisa de algo que ela consiga preencher aquele vazio, aquele buraco. Então, eu falo da questão emocional, então é como se ela fosse realmente ressarcida, mas não é pela questão financeira, mas sim pela emocional.